Bom, alunos, vamos ver aqui então mais uma propriedade, né? A propriedade número 5, certo? Pessoal, vamos ver aqui, ó, se nós temos uma fração elevada a um certo expoente m, esse expoente m também, pessoal, pode ser distribuído entre os elementos dessa fração, entre o numerador e o denominador. Percebam que o m, tá, pessoal, pode, né, ser colocado como forma de expoente para o nosso a e para o nosso b. Certinho? De forma que nós vamos ter aqui, então, ó, a elevado a m dividido por b elevado a m. Professor, como isso funciona com números? Funciona assim, ó, se nós temos 2 sobre 3 elevado a 5, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que nós fazermos 2 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. Percebam que esse expoente 5, tá? Ele foi distribuído para o numerador e foi distribuído para o denominador. E aí a gente ficou, então, aqui, ó, uma potência no numerador e uma potência no denominador. E aí basta você resolver isso de maneira separada, né? 2 elevado a 5, né, pessoal, vai dar o nosso 32, só para confirmar aqui com o auxílio da calculadora científica, né, 2, x elevado a y, 5, certo, galera? E aí nós vamos ter ali o 32. Vejam que se você tiver aqui o 3, x elevado a y, 5, tá? Nós vamos ter ali o 243. Então vejam que isso aqui, ó, é o 32 sobre o 243, beleza? Bom, galera, esta é uma propriedade. Vamos ver aqui a sexta propriedade, uma propriedade muito importante, tá, galera? Pessoal, toda vez que nós temos uma potência cujo expoente é zero, o resultado sempre vai dar 1. Qualquer potência de expoente zero, o resultado dá 1, certo, galera? Então, professor, se eu tiver assim, ó, 5 elevado a zero, isso dá 1? Exatamente, 5 elevado a zero dá 1. Se eu tenho assim, ó, 5 elevado a 8 não, né? 5, aliás, 5 também não, né? 7 elevado a 0, isso vai dar 1. Se nós temos assim, ó, menos 4 elevado a 0, isso vai dar o quê? Isso vai dar 1. Professor, e se eu tiver assim, ó, 3 sobre 2 elevado a 0, quanto é que isso vai dar? Isso vai dar 1. Professor, e se eu tivesse assim, ó, raiz quadrada de 3 sobre 5 elevado a 0, pessoal, isso aqui vai dar 1. Todo valor, né, toda potência de expoente zero, o resultado é sempre 1. Independentemente de quem seja a sua base. Se é um número positivo, se é um número negativo, se é um número fracionário, se é um número irracional. Não interessa, pessoal. Toda potência de expoente zero, certinho? O nosso resultado é sempre o número 1, ok? Muito bem, galera. Então vejam só essa ideia aqui. Fica com ela na memória. Bom, agora vejam, tá, pessoal? Essa outra propriedade aqui, tá? Que é uma propriedade bastante interessante. Quando nós temos um expoente, tá, negativo, tudo bem? Bom, vejam aqui que eu estou colocando a ideia aqui, né, a base nossa aqui é uma fração, certo? A dividido por B é elevado a menos m. Como é que se resolve uma potência com expoente negativo? Primeiramente, para a gente poder resolver uma potência com expoente negativo, a gente tem que transformá-lo para um expoente positivo, que é esse caso aqui, ó. Vejam que eu transformei aqui, ó, o meu m que estava negativo para um expoente positivo. Só que ao transformar o meu expoente que estava negativo em um expoente positivo, galera, eu tive que inverter a ordem do numerador e do denominador. Ou seja, tá, pessoal, quem era numerador virou denominador. Quem era denominador virou numerador, certo? Então vejam que o b, que era denominador, passou a ser numerador. O a, que era numerador, passou a ser denominador. Ou seja, a gente inverte ali, né, pessoal, o numerador com o denominador. E depois a gente pode ali aplicar a propriedade número 5, né? O nosso m aqui, né, vai virar expoente do nosso b e vai virar expoente do nosso a. Em outras palavras, tá, pessoal, eu posso dizer o seguinte. Se nós temos assim, ó, 3 sobre 2 elevado a menos 4, o que isso significa? Para que eu resolva essa potência, tá, galera? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, então, é inverter a ordem do numerador e do denominador. O 2 vai para cima e o 3 vem para baixo. Ou seja, o 2 vira numerador, o 3 denominador. E aqui agora você vai poder, então, escrever o seu expoente, né, na forma positiva. E agora você pode simplesmente aplicar ali a propriedade número 5, onde a gente diz assim, ó, 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. E aí a gente vai fazer aqui 2, né, elevado a 4, nós sabemos que isso dá 16. E que 3 elevado a 4, nós sabemos que isso dá 81. Então está aí resolvido o nosso exercício, beleza? Muito bem, galera. Tá aí, então, essa ideia que ela é bastante importante, tá? E essa ideia, tá, associada com a propriedade 8, vai conseguir explicar para a gente a propriedade 6. Vamos ver aqui o que eu estou falando aqui. Vamos explicar isso. Deixa eu só apagar aqui. Bom, apagando, certo? Bom, galera, veja o seguinte. A propriedade 8 diz o seguinte para mim. Que a elevado a menos 1
é a mesma coisa que 1 sobre A, certo? E esse número aqui, ó, 1 sobre A, ele é chamado, olha só galera, presta atenção, ele é chamado de inverso de A. Então vejam o seguinte, galera, se você tem assim, ó, 5 elevado a menos 1, perceba o seguinte, no denominador desse 5 é o número 1, não é isso? Se o expoente está negativo, eu não preciso transformá-lo para um expoente positivo. Então como é que eu transformo aquele expoente negativo em um expoente positivo? Eu coloco aqui esse traço de fração, esse carinha vai para o numerador e o 5 vai para o denominador. Então veja que é 1 sobre 5. E aí esse 1 ficou positivo, né? Mas quando o expoente é 1, galera, ó, esse expoente ele não precisa aparecer. Então, na verdade, a gente não coloca esse cara, correto? Então é 1/5. Esse 1/5, tá, pessoal? Ele é chamado do inverso de 5, beleza? Então, veja bem, se você tem o número 5, quem é o inverso de 5? É 1 sobre 5. Se você tem assim o 8, certo? Quem é o inverso de 8? É 1 sobre o 8, certo? Para se ter esse inverso de 8, basta a gente aqui ter o expoente menos 1 no 8. Então, 8 elevado a menos 1, basta nós fazermos aqui então, né? Esse denominador 1 vira numerador e o numerador vira denominador. E vejam, tá, pessoal, que 1 sobre 8 é o inverso de 8, beleza? Muito bem. Então, pessoal, vejam que a associação agora dessas ideias aqui, certo? O que eu acabei de explicar na propriedade 8, tá? O que eu acabei de explicar na propriedade 8 vai ajudar aqui a explicar o porquê que todo número elevado a zero dá 1. Vamos imaginar a seguinte situação, certo, pessoal? Ok? O que seria, por exemplo, o 5 elevado a zero? Bom, o 5 elevado a zero, pessoal, eu posso enxergá-lo como sendo 5 elevado a 1 menos 1. Vocês concordam que 1 menos 1 vai dar 0? Né? Então vejam que eu posso enxergar o número 0 dessa maneira aqui, como sendo 1 menos 1. Beleza. Bom, galera, vejam aqui agora que eu vou usar ali a minha primeira propriedade, que é a propriedade da multiplicação. Eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Vejam que agora, pessoal, eu estou mais ou menos numa situação parecida com o que eu tenho ali. Como assim, professor? Vejam que você tem isso aqui, ó. 5 elevado a 1 mais o menos 1, correto? Ó, o mais aqui, pessoal. Quando eu tenho esse mais aqui, eu não posso transformar esse mais agora numa multiplicação de potências de mesma base. Então significa que eu vou ter aqui, ó, 5 elevado a 1 vezes o 5 elevado a menos 1, correto? Quanto que é 5 elevado a 1? É 5, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Porque a gente repete ele apenas uma vez. Agora, o que significa eu ter aqui, pessoal, o 5 elevado a menos 1? Significa que eu tenho um inverso de 5. Quem é o inverso de 5, pessoal? É 1 sobre 5. E agora, pessoal, percebam então que eu posso simplificar, certo? Este 5 com este 5. Bom, pessoal, se eu simplificar este 5 com este 5, galera, qual vai ser a minha resposta? A minha resposta vai ser o número 1. Percebam que essa ideia você pode fazer para qualquer valor. Por exemplo, professor, x elevado a 0, quanto é que isso vai dar? Vai dar 1. Por que isso vai dar 1? Porque o 0 pode ser visto como sendo 1 menos 1. E aí você pode escrever esse 1 menos 1 assim, ó, 1 mais o menos 1, certo? E aí vejam que agora você pode usar a primeira propriedade da multiplicação e fazer assim, ó, x elevado a 1 vezes o x elevado a menos 1. Percebam agora que x elevado a 1 é x e que x elevado a menos 1 é o inverso de x, ou seja, é 1 sobre x. Vejam que esse x aqui, tá, pessoal? Ele pode ser simplificado aqui agora, esse x com esse x pode ser simplificado. E aí sobrando apenas o número 1. Percebam então, pessoal, que todo número elevado a zero, ele dá 1, justamente porque a gente pode enxergar o zero como sendo a subtração de dois valores opostos. E aí, aplicando a propriedade da multiplicação e aplicando a propriedade 8 aqui, né, que é a propriedade do inverso, a gente chega lá que todo número elevado a zero vai dar 1, beleza?